Ai, cara. Aconteceu, infelizmente, né? Senhorzinho aqui. Vamos pro resumo do jogo da seleção brasileira? Meu nome é Heitor Futilocos e esse é o quadro resumindo os jogos, né? Basicamente a gente começou aqui no canal. Japão 3, Brasil 2. Momento em que o Brasil estava muito bem, mas que acabou se precipitando muito. Era um momento de teste e aconteceu. Vamos pro resumo dessa parada. Então já vamos começar, obviamente, com as escalações que, cara, foram totalmente diferentes nesse jogo. Que a gente esperava que seria um momento de teste, seria um teste a mais para a equipe de Ancelotti. Ancelotti que queria testar esses novos jogadores para ver como queria se sair nesse jogo, que por sinal... dá até raiva, né? Mas enfim, vamos lá. A gente teve o Hugo Souza no gol, o Paulo Henrique, o PH, que jogou muita bola, tá? Mesmo que o Brasil não tenha o desempenho que teve de bom no primeiro tempo, ainda assim o Paulo conseguiu ajudar e muito. Foi o melhor jogador do Brasil nessa partida de hoje, sem dúvida nenhuma, tá? Isso que eu tô falando. Fabrício Bruno, esse aqui eu vou resumir mais pra frente. Lucas Beraldo, Carlos Augusto também, que foi nada bem, viu, meu querido? Teve também o Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Martinelli. E aqui estavam os reservas dessa parada. Enfim, e o Japão vinha com Suzuki, Taniguchi, Watabene, Minamino, Duan, Nakamura, Kamada, Ueda, que jogou muita bola hoje, o Kubo, o Sano e o Suzuki também, que jogou bola pra caramba. Enfim, vamos pro resumo aqui. O Brasil no primeiro tempo, ele foi muito bem dentro de campo ofensivamente falando, e o Japão é uma coisa muito absurda que conforme esse longo prazo deles vem passando, que são, na transmissão até falou, 8 Copas do Mundo que o Japão já se vem de participação, é uma seleção que é muito forte taticamente falando. Defende num 5-4-1, muito bem compactado e que dá muita pouca brecha, muito pouco espaço. Mas acabou que o Brasil conseguia achar nos toques rápidos, às vezes numa quebra de drible, enfim, foi o que aconteceu nesse primeiro tempo. O Brasil foi, querendo ou não, aos poucos, né, ofensivamente indo, achava algum espaço ou outro, e aí aconteceu uma das primeiras chances aqui, né? Não só do Japão também, que o Japão também, como eu já falei para vocês, veio muito compactado e também, mesmo que o Brasil vinha com sua resposta ofensiva, o Japão também trazia a sua resposta dentro de campo. E também vinha acontecendo esse tipo de situação, o Brasil vinha para cima e o Japão também tentando. Eu vou mostrar aqui para vocês um dos lances que o Japão quase fez o gol no primeiro tempo. Então aqui, ó, tava na ponta, driblou dois jogadores. Isso aqui foi um baita de um erro de marcação, tá? O Martinelli tava aqui, se eu não me engano, o Carlos Augusto tava aqui, que foi muito mal na partida. Não sei se foi só essa, mas acho que é por isso que o Ancelotti não tava querendo muito usar ele, mas foi uma partida mais de teste. Carlos Augusto foi na marcação, deu o bote totalmente errado, irmão. E aqui, ó, tava segurando o Mitoma, os dois jogadores, e aqui, se eu não me engano, foi o Paquetá que tava fazendo cobertura. Ele consegue passar, o Paquetá tenta tirar o camisa 10, não consegue, ele faz o cruzamento e assim, o Japão é um time que com pouco espaço consegue fazer muita coisa, porque é um time muito compactado, é um time de muita tática. E aqui você vê, né, os caras conseguem chegar mais à frente, chuta para fazer o cruzamento e olha aqui, ó, olha onde que o Fabrício Bruno tava, olha onde que o Casemiro tava, um erro grave de marcação isso aqui. Tá? Isso aqui não é o time titular, né? É o time reserva, mas não pode acontecer um tipo de erro desse. E quase foi 1-0 para a equipe do Japão. Aqui, ó, vou até pegar um pouco mais de perto para vocês verem. Ali, quase, por pouco não foi o 1-0. Mas aí beleza, o jogo foi se desenrolando, foi se dissolvendo aos poucos e o Brasil aos poucos se encaixava e achava seus espaços dentro de campo. E foi o que aconteceu, achou o espaço, fez gol aí no primeiro tempo aos 26 minutos de jogo, tá bom? Aqui o lance, o Paulo Henrique, foi aquela triangulação, né, que houve entre zaga, ataque, o Paquetá que participa muito ofensivamente dentro de campo e hoje, mesmo que o Brasil não tenha ido
né, tenha perdido, o Paquetá foi um dos melhores também na partida, teve sua participação, é um cara que a gente tem que falar também, que ele é muito constante nessa seleção brasileira, apesar de ter vindo de más constâncias no West Ham e dessa fase que a equipe vive, ele é um cara que não pode estar de fora dessa seleção, porque ele agrega muito ofensivamente, agrega muito taticamente, é um cara que tem muita qualidade, tem muito talento, e o talento dele agrega demais nessa seleção brasileira. Tem gente que discorda, mas esse jogo, mesmo que o Brasil tenha perdido, é a prova de que ele agrega e agrega demais ofensivamente dentro de campo. Beleza, aí vai a troca de passes, e aqui ó a movimentação do PH. Sai quase que na cara do gol, manda uma trivela e o gol. E cara, assim, depois desse gol, velho, o Paulo Henrique, ele com certeza, você não precisa de ter dúvida que ele pode estar cavando a vaga dele para essa seleção. Ah, mas Heitor perdeu, não sei o quê. Mas do mesmo jeito ele foi muito bem nesse jogo, assim, um jogo extremamente excepcional de Paulo Henrique, que foi muito, assim, excelente. Um jogo que ele soube coordenar defensivamente, coordenar ofensivamente, fazendo um gol que pode estar garantindo uma vaguinha dele, né? Quem sabe? Mas a gente vai ver isso conforme o tempo for passando, porque assim, ele é o melhor lateral hoje disparado do Brasil, cara. Assim, o que ele mostrou hoje defensivamente também, mas o que mostrou ofensivamente é coisa de maluco. A prova foi o gol. Ele que vem de muita batalha, vem de muita persistência e que está mostrando resultado agora. Está mostrando que pode estar nessa seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas como eu falei, é com o tempo que a gente vai ver essa parada rolando. Vamos ver se ele vai continuar com esse nível de atuação aqui no Brasil, né? Paulo Henrique joga muita bola, irmão. Não tem jeito, tá? E aí, meus amigos, veio o 2-0, né? O 2-0 também, com novamente o Lucas Paquetá aparecendo. Como eu já falei, é um cara que tem qualidade excepcional dentro dessa seleção. Aqui eu vou mostrar para vocês o lance do gol. Lucas Paquetá tocando a bola, fazendo a triangulação. Solta o passe lá na lateral. Eu não vou soltar o vídeo completo porque o YouTube vocês já viram como é que é, né, meu filho? É complicado. O Carlos Augusto, que hoje não foi bem defensivamente, cara, enfim, mas ele apareceu nesse momento. O Vini, tabelando. Aparece o Paquetá. E nesse momento, cara, você espera, tipo assim, qualquer coisa. Aqui, nesse momento aqui, ó, você espera um passe aqui por baixo, que ele tente fazer. Às vezes você espera que ele possa tocar aqui novamente pro Casemiro. Mas, mano, o cara simplesmente mete essa aqui, ó. Uma cavadinha pro Martinelli. E não estava impedido, estava em condição legal. Um baita de um gol do Martinelli. Um baita de um gol, tá? O Martinelli também, que vinha de pouco tempo atrás, a gente sabe, com uma lesão, com problemas no Arsenal e que vem de uma grande constante na Europa. É um cara que também tem que estar na seleção brasileira. Eu concordo demais com esse tipo de cara. Esse cara que destrói dentro de campo. Tem muita gente que critica, que fala que às vezes ele não aparece no momento que tem que aparecer, mas é um cara que gera volume de jogo, é um cara que gera qualidade nessa parte da ponta da seleção brasileira e também quando a jogabilidade por dentro é um cara que tá e tem que estar nessa seleção brasileira. Você não precisa de ter dúvidas quanto a isso, tá bom, meu querido? Então vamos lá. E aí, ó, a gente vê nesse momento a nota dos dois jogadores. O Martinelli fazendo gol, tendo um 7.1 e o Paquetá com a nota maior ainda, porque foi o cara que é o que mais participou na seleção brasileira na questão ofensiva. Porque o Brasil nas pontas não conseguia muito com o Vini, na outra também não conseguia. Era uma situação muito acirrada para o Brasil, era um japo muito fechado que conseguia travar as pontas e isso acabou fazendo com que a gente, infelizmente, tomasse um empate, né, meus queridos? Agora vem a tristeza, né? O primeiro tempo foi muito bem e o segundo tempo é aquele negócio, era pro Brasil às vezes segurar mais o jogo, mas também quando tivesse oportunidade buscar o resultado. Poderia ter trocado algumas peças ali já de cara no segundo tempo, é um problema que de muitos técnicos vem acontecendo, mas agora aconteceu com o Carlo Ancelotti. Enfim, Fabrício Bruno, que no começo do jogo já não mostrou que estava muito bem, vou ser sincero para vocês, é um jogo que para ele foi extremamente decepcionante e a gente viu isso desde o começo do jogo, em que ele tava indo ok, mas é aquele ok que você via que em algum momento ia acontecer alguma coisa de ruim e acabou acontecendo. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? 6 minutos de jogo, a bola é tocada lá para trás, Fabrício Bruno, olha essa movimentação. Aqui você vê que o pé dele dá uma escorregada, tá? E ele vai tentar tocar a bola pro zagueiro. Só que, meu amigo,
O pior aconteceu. Hugo Souza, eu não vou dizer que falhou, porque é um lance muito difícil de se catar, é muito difícil, irmão. E tá lá, 2-1 nesse momento para a equipe do Japão e o Fabrício Bruno, cara. Assim, é muito complicado, cara. Nesse momento aqui, a gente já pode ter uma noção de que talvez ele não vá para a Copa do Mundo, tá? Tem zagueiros melhores, eu sou cruzeirense, eu tô falando isso por minha conta. No Cruzeiro ele tem só ótima constância dentro da equipe, tá? Ele é um dos melhores zagueiros do Brasil, não tem dúvidas quanto a isso. Mas essa atuação da seleção brasileira pode ter sido uma das únicas oportunidades dele ter mostrado seu futebol e mostrado da pior forma possível. Da pior forma possível. Pode ser que agora, ou ele não seja mais convocado, tá? Isso aqui eu já tô falando, ou ele não seja mais convocado, ou se for convocado, cara, vai cair uma pressão gigantesca pro Ancelotti, porque o Ancelotti vai estar colocando o dele em jogo. Vai estar colocando muito o dele em jogo. E o Fabrício Bruno pode ter tirado sua vaguinha, não depois dessa falha, mas também de outra pior ainda. E enfim, é uma situação muito complicada, pessoal. O Léo Ortiz eu acho que é muito mais zagueiro que ele. Tá? Eu tô falando isso porque eu sou cruzeirense. Mas o Léo Ortiz ali cairia bem melhor, um cara bem mais técnico que o Fabrício Bruno. Enfim, e aí depois a situação foi cada vez piorando mais para a seleção brasileira. Foi só, as circunstâncias foram piorando. E aí, meu amigo, se a gente achava que estava ruim, o resto foi só pior, tá? Porque o Fabrício Bruno novamente falha, né? Assim, nesse segundo gol eu nem coloco tanta culpa no Fabrício Bruno, mas enfim, né? Vem o cruzamento aqui da seleção japonesa, tá? Deixa eu só passar um pouquinho mais para frente. A bola cai no jogador. Enfim, é uma situação muito complicada, né? Mas foi um erraço do Fabrício. Hoje não era o dia do Fabrício Bruno. Hoje não era o dia dele. Assim, nossa, cara, que situação. Vamos ver o que vai acontecer na próxima convocação. Mesmo que ele mantenha essa constante no Cruzeiro, eu acho muito difícil dele ser convocado. Eu já estou sendo direto e reto. Olha o que ele faz. Chuta, um gol contra feio, apático. E muito da seleção ter tido esse desempenho abaixo no segundo tempo foi por conta do gol que o Fabrício Bruno acabou tendo feito aquela falha bizonha. E aí o Brasil se desestabilizou mentalmente falando. E cara, isso é uma das coisas que o Brasil vai ter que melhorar. O Brasil vai ter que melhorar demais, porque não pode chegar assim numa Copa do Mundo. Não existe em uma Copa do Mundo uma seleção se desestabilizar totalmente mentalmente e enfrentar, sei lá, uma França numa semifinal ou numa final. Imagina isso numa final de Copa do Mundo. Uma seleção toda desestabilizada que não consegue ter sequência, que quando vai enfrentar uma seleção mais forte que o Japão, que o Japão, querendo ou não, vem de um bom projeto, tá? Não é mentira, mas é uma cobrança que se tem de ter a mais da seleção brasileira, que não pode ter esse tipo de atuação. Não pode. Mas nesse caso aqui, é um Japão da vida. Beleza, se fosse uma França, e ainda assim se fosse uma França, tá? Seria terrível. Mas contra o Japão é pior ainda. Assim, acho que é a segunda derrota na história da seleção brasileira frente a alguma equipe asiática. É uma situação patética, pífia. É um Fabrício Bruno que demonstrou sua falta de qualidade. Mas ele estava na constante. Beleza, irmão, mas faltou isso aqui. Cadê o mental? Faltou mentalidade para a seleção brasileira nesse momento. E daí para frente, meu amigo, foi só para trás. Foi só para trás. E aí, quase que o Brasil vira, né, para 3-2. Matheus Cunha estava impedido, né, infelizmente. O Luiz Henrique, na verdade, o Luiz Henrique estava impedido, né, Matheus Cunha dá um passe, mas o Luiz Henrique estava impedido, ia ser o 3-2. E, cara, assim, situação bizonha. E aí no finalzinho do jogo, eu nem selecionei que eu tava com tanta raiva. O Eda, em outra oportunidade, foi lá e fez o 3-2. Um jogo que é muito marcado pela falta do zagueiro Fabrício Bruno, que foi pífio. Era para ter sido trocado, o Ancelotti também insistiu, foi um erro do Carleton Ancelotti,
que nesse momento agora percebe as peças que tem que estar na Copa do Mundo, as peças que não estarão na Copa do Mundo, tem que treinar o mental da seleção brasileira, que é uma coisa assim extremamente pífia. Nesse jogo aqui, contra o Japão da vida, deu pra ver o tanto que a mentalidade está fraca. São mudanças que o Ancelotti vai ter que ser certeiro agora, não pode se falhar. Ah, mas tem amistoso, beleza, pode ter mais alguns testes, mas tem jogadores aqui que não vão poder estar, que infelizmente não vão poder estar, e um dos exemplos que eu vou citar, infelizmente, é o Fabrício Bruno. Eu que sou cruzeirense fico triste pra caramba com o desempenho dele, mas a gente tem que ser factício ao que vem acontecendo com ele, mas Fabrício Bruno, mesmo que tenha esse bom desempenho, eu acho que ele não deve estar na seleção brasileira. Muito por conta dessas falhas, é uma das únicas oportunidades que ele teve, mas é aquele negócio, tem mais amistosos pela frente, pode ser que ele tenha outra oportunidade, mas é muito difícil. É muito difícil disso acontecer. Enfim, essa foi a minha análise, uma análise, não sei se foi certeira, mas comente sua opinião, o que você achou, se você achou que foi uma bosta, se você achou que foi boa. Enfim, fica aqui uma clara decepção total contra a seleção brasileira, na minha parte, na parte dos torcedores. Mas é isso, pessoal, agora é paciência, agora é fazer essa seleção do Ancelotti começar a se adaptar frente às outras seleções. É um momento em que tem que ter mais direção, mais assertividade quanto as convocações. Já se inscreve no canal se você gostou dessa análise também, compartilhe com um amigo seu, fala assim, pô velho, olha o que esse cara analisou e se ele falou certo, se ele falou errado. Também pode comentar aí o que você achou dessa patifaria. É nóis, tamo junto.